O tema de hoje é permaneça no caminho. Um tema muito abrangente, mas a gente vai afunilar ele o máximo que nós pudermos para que a gente possa, assim, ser bem objetivo nessa orientação, nessa advertência, né, acerca da nossa caminhada cristã. E aí eu vou utilizar o livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2, que fala da conversão do apóstolo Paulo. Quando ainda Saulo. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, aqui a gente entende, ou melhor dizendo, a gente percebe que o escritor do livro de Atos, Lucas, o médico Lucas, ele chama aquelas pessoas que seguiam a Jesus não como cristãos, né? Nessa época eles eram conhecidos como os do caminho. E por que eles eram conhecidos como os do caminho? Porque Jesus, no livro de João, capítulo 14, ele mesmo se intitula, né? Ele se autodefine como eu, né? Dizendo Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele já estava dizendo que ele era o caminho. Note que o artigo definido o não deixa margem para outros caminhos. Se Jesus usasse o artigo indefinido, eu sou um caminho, aí as pessoas poderiam dizer que todos os caminhos levam a Deus. E se a gente considerar que é como réu, realmente vai levar. Todos os caminhos levam a Deus, porque todos vão comparecer diante do Senhor, né? Então, nós sabemos que o único caminho que nos conduz à salvação é Jesus Cristo. Ele é o caminho. E aí, nós precisamos entender que o caminho não é uma igreja, o caminho não é uma religião, o caminho não é um pastor, o caminho não é de maneira nenhuma uma denominação. E eu preciso fazer parte de uma denominação, eu preciso fazer parte de uma igreja, eu preciso ter um pastor, eu preciso de tudo isso aqui. Mas e não é isso que representa o caminho. O caminho vai muito além de tudo isso que a gente vê humanamente falando. O caminho pertence ao nome que está acima de todo nome. O caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, não existe outro caminho. E aí, para nós percebermos que isso é possível, né? Ou melhor, como é que eu vou dizer para você assim, eu consigo ficar no caminho? Aí você olha e fala, mas é muito difícil. Então a gente pode somente olhar para a história. Na história, nós vamos ver homens e mulheres imensos, assim, uma quantidade muito grande de homens e mulheres que permaneceram no caminho, mesmo pagando um alto preço. Uma dessas pessoas foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, nós lembramos dele apenas assim na Reforma Protestante, mas eu quero mencionar ele aqui porque ele foi um homem que permaneceu no caminho, mesmo sendo perseguido por causa das suas colocações. Ele tentava... quando ele apregoou aquelas 95 teses naquele castelo, naquela igreja católica, ele estava tentando retornar o culto, as práticas, né, os rituais, tudo à palavra de Deus. Então ele estava tentando retornar ao caminho, Jesus Cristo, porque a igreja naquela época tinha se desviado muito das suas práticas litúrgicas, né? Aquelas práticas que não levavam à salvação, induziam o homem a fazer coisas que não tinham nada a ver com salvação. Então, aquela igreja naquela época já tinha fugido do caminho. Martinho Lutero chama essa igreja. A intenção dele não era abrir uma igreja, uma nova denominação, não. A intenção dele era que as pessoas daquela época, os líderes da igreja da época, retornassem ao caminho, que é a Bíblia, Jesus. E ele foi perseguido, ameaçado de morte, e durante muito tempo ele sofreu essas ameaças, mas ele permaneceu no caminho.
Uma outra pessoa, Jacó Armínio. Jacó Armínio sai de Odevater para estudar e ele tem a notícia de que houve um massacre em Odevater. Ele tem a notícia de que no meio desse massacre estavam sua mãe, seus irmãos e muitos de seus parentes. Esse homem retorna para Odevater, ele faz tudo o que tem que ser feito, ele continua sofrendo a dor da perda de uma forma tão brutal, tão assim avassaladora, mas ele permanece no caminho. Ele não sai do caminho por causa dos acontecimentos. Nesse mesmo período, um pregador reformado chamado João Gelásio, ele sofre uma prisão e historiadores antigos, holandeses, eles contam essa história. Gelásio foi preso e ele pagou o que nós chamamos hoje de fiança para sair da prisão, e ele pagou 500 florins. Nesse pagamento, ele foi libertado. E uma freira viu ele e falou: "Aí, vocês libertaram um homem que é protestante, ele é pregador protestante." E aí capturaram ele de novo e levaram ele à prisão, torturaram ele e trouxeram seu filho. Trazendo seu filho, ameaçaram matar seu filho se ele não renunciasse à sua fé. Note, esse homem, ele é ameaçado no que ele tem de mais precioso, a sua família, o seu filho. E o seu filhinho, ainda criança, ele é ameaçado de morte caso o seu pai não recuasse na sua fé, não renunciasse à sua fé. Gelásio permanece firme no caminho, na sua fé. E o seu filho é morto na sua frente. Em seguida ele é enforcado em praça. E note, até ser enforcado, ele não arredou o pé do caminho. Ele permaneceu no caminho. Um outro homem, agora nós conhecemos pela Bíblia, não está mais na história, mas é um relato bíblico, algo que de fato aconteceu, nós cremos assim. A Bíblia é um livro de fé e prática, um livro de histórias que aconteceram. E aí, algumas contadas por Jesus como sendo alegóricas, mas a maioria dessas histórias, elas de fato aconteceram. Não são histórias para nós, para alegrar o nosso dia, para melhorar a nossa... Não. São histórias verídicas, aconteceram. Uma dessas histórias você vai encontrar no livro de Atos, ou melhor, algumas dessas histórias vai encontrar no livro de Atos, que é do próprio apóstolo Paulo, que nós lemos aqui. Após o capítulo 9, ele sofre uma série de situações adversas que levavam esse homem a negar a sua fé. Ele sofre um apedrejamento e é dado como morto, mas ele se levanta e continua fazendo o que ele estava fazendo. Ele não sai do caminho, ele permanece no caminho. Note que é desafiador para mim e para você. O apóstolo Paulo, ele sofre prisões. Ele foi preso com o colega de trabalho, o colega de ministério, chamado Silas. Você conhece a história, Atos capítulo 16. E no meio dessa prisão, ele continua no caminho. Ele poderia dizer: Deus se esqueceu de mim, isso é injustiça que estão fazendo, eu não estou aqui para isso. Ele poderia colocar uma série de situações para poder sair do caminho, mas ele não. Ele decide permanecer no caminho. Ele começa a cantar louvores ao Senhor. Ele começa a orar a ponto dos outros prisioneiros ouvirem e aquele carcereiro ser alcançado pelo amor de Deus, pelo poder sobrenatural de Deus. Então Paulo foi um homem que tinha tudo para sair do caminho. Paulo tinha tudo para poder dizer: eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para sofrer tudo isso. Ele sofreu perseguições, ele sofreu falsas acusações, ele sofreu julgamentos injustos, mas nenhuma dessas coisas foram capazes de tirar o apóstolo Paulo da presença de Deus, do caminho. E aqui eu trago isso para a minha vida e para a sua vida. E a pergunta que eu faço para mim e faço para você é: o que tem acontecido com você?
O que tem tentado tirar você do caminho? O que tem se levantado contra você? O que eu preciso entender, olhando para a história, olhando para os relatos bíblicos, é que nada nem ninguém deveria me tirar do caminho, porque o caminho proposto para mim e para você nos leva ao céu. Quando eu ouço o relato de uma pessoa dizendo que saiu da igreja, que saiu do caminho, isso me entristece. Por quê? Porque a primeira pessoa que perde quando sai do caminho é a própria pessoa. Ah, mas ela pode dizer para mim assim, não, porque eu fui injustiçada pelo pastor, que eu fui caluniada, porque mentiram, porque isso, porque aquilo, porque não me deram oportunidade. Pode falar um montão de coisa que eu entendo serem todas verdades. Contudo, a primeira pessoa que perde é a pessoa que sai. Porque quando eu e você decidimos sair, nós estamos abrindo mão daquilo proposto por Jesus. O que foi proposto por Jesus? A salvação, através do seu sangue conquistado na cruz do Calvário. Então, essa salvação eu estou abrindo mão quando eu saio do caminho. Então, o desafio para mim e para você é permanecer no caminho. Não saia do caminho por nada. Eu sei que você terá motivos assim grandiosos para poder sair do caminho. Existem coisas e coisas que acontecem com o cristão que a gente fala, não dá para ficar, não vale a pena servir. Mas eu digo para você, né, agora, vale a pena sim. Eu digo para você, permaneça no caminho, ainda que se levante uma injustiça contra você, ainda que se levantem situações adversas que fogem do teu controle, não saia do caminho, permaneça no caminho. Você foi chamado para fazer a obra de Deus, você foi chamado para estar no caminho, dizendo: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Deus conhece você, Deus conhece as tuas limitações. Não saia do caminho. Eu vim aqui hoje dizer para você: permaneça no caminho, aconteça o que acontecer. E eu aqui não estou desfazendo da sua situação, desfazendo de coisas que você está vivendo. Não. Eu estou aqui dizendo, a despeito de tudo que você possa viver, a despeito de tudo que possa acontecer com você, a despeito até de perdas que você tenha, o desafio é permanecer no caminho. Não saia do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o desafio para mim e para você é permanecer no caminho. Situações vão se levantar, situações vão chegar à nossa vida, nós vamos ter em algum momento vamos ter perdas, em algum momento vamos ser injustiçados, em algum momento vamos ser caluniados, em algum momento situações se levantarão tentando nos tirar do caminho. O desafio para mim e para você é permanecer no caminho. O desafio para mim e para você é permanecer no caminho. E aí, terminar a carreira como o apóstolo Paulo terminou. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo, ele chama o combate de bom. Ele não fala, eu combati um combate horrível, onde eu fui largado, deixado, esquecido, quase morto. Não. Ele fala, eu combati um bom combate. Então, ele combateu o bom combate. Ele encerrou a carreira. Encerrar a carreira é ir até o fim. Não é parar no meio do caminho, como muitos estão fazendo. E todas essas pessoas que estão parando no meio do caminho, elas têm bons motivos para fazer isso. Elas não estão largando no meio do caminho porque são... Não, elas têm bons motivos. Mas eu digo para você, mesmo tendo bom motivo, complete a sua carreira, não abandone a sua fé, faça como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O desafio para nós é encerrarmos a nossa carreira. O desafio para nós não é parar no meio do caminho. Eu tenho uma carreira proposta, você tem uma carreira proposta, e diante dessa carreira vão acontecer N situações, mas nenhuma delas poderá nos tirar do caminho, que é o Senhor.
Então permaneça no caminho, encerre a carreira. Onde essa carreira encerra, pastor? É quando eu tiver 80 anos? Não. Pastor, essa carreira se encerra quando eu tiver 85 anos? Não. Essa carreira se encerra quando? Quando nós estivermos no céu. Quando nós chegarmos no céu, quando atravessarmos a faixa, dizendo assim, chegada, quando você entrar e romper a faixa, aí sim, você pode dizer assim, encerrei a carreira. Essa carreira não pode parar no meio do caminho. Você pode dizer muita coisa, eu volto a dizer aqui, pode dizer que foi por causa do pastor, por causa da injustiça, por causa da frustração, por causa da igreja, por causa dos irmãos, por causa disso, por causa da família, por causa do marido, por causa da esposa, por causa dos filhos, por causa do trabalho, por causa do desemprego. Você pode falar o que você quiser, mas nada disso vai te justificar diante de Deus. Deus, eu parei no meio da carreira porque não dava. Não, nada disso vai nos justificar diante de Deus. Eu quero ouvir do Senhor, vinde bendito de meu Pai. Eu quero ir para o lugar onde está preparado para mim e para você. Então, para que nós alcancemos esse lugar preparado pelo Senhor na eternidade, nós precisamos romper com os desafios aqui nessa terra, romper com as adversidades, romper com tudo aquilo que nos acomete, para que nós possamos dizer o que o apóstolo Paulo disse no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. Então, o desafio para mim, o desafio para você é permanecer no caminho. Eu não sei o que você está vivendo. Eu posso imaginar que o que você está vivendo é algo muito doloroso. É algo que assim, que ninguém quer viver. Mas mesmo vivendo o que você está vivendo, permaneça no caminho. Mesmo vivendo a situação que você está vivendo, adversa, sem saída, onde você não consegue nem entender o que está acontecendo, onde você não tem forças nem para continuar, permaneça no caminho. Esse é o desafio, para mim e para você. Esse é o desafio. Amém? Que o Senhor te abençoe de maneira poderosa, que você possa, a despeito de tudo que chegue na sua vida, você possa permanecer no caminho, sabendo que existe um Deus que te aguarda e Ele tem uma coroa de glória para te entregar quando você romper a faixa de chegada. Mas para que isso aconteça, você precisa permanecer no caminho. Você não pode sair do caminho. Não saia por nada. Não saia. Não saia, não saia. Permaneça no caminho. Deus te aguarda no céu. Amém? Deus abençoe a tua vida.